senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que também nos acompanham pela internet, havendo quórum regimental, declaro aberta esta sessão extraordinária nesse dia 22 de dezembro de 2014. Passamos diretamente para a ordem do dia, matéria do Poder Executivo para a primeira discussão e deliberação, projeto de lei número 56. Projeto de lei número 56, de 30 de outubro de 2014, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Imaruí para o exercício 2015, a LDO. Manuel Viana de Souza, prefeito municipal de Imaruí, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes, metas, objetivos e as prioridades da administração pública municipal para o exercício 2015, inclusive as orientações para a elaboração, execução e o acompanhamento do orçamento do município de Imaruí para o exercício 2015, em cumprimento ao artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, em consonância com o artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, compreendendo 1. As metas e prioridades da administração pública municipal de acordo com o Plano Plurianual para 2014-2017, a estrutura e organização dos orçamentos do município, dos fundos municipais e das autarquias, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações, as disposições sobre dívida pública municipal, as disposições sobre despesas com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município, as disposições gerais e finais. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentário de 2015 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com as metas fiscais. Parágrafo 1º. Integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias os anexos de metas fiscais e riscos fiscais de que trata o artigo 4º, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 1. Demonstrativo 1. Metas anuais. Demonstrativo 2. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. 3. Demonstrativo 3. Das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. 4. Demonstrativo 4. Evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 6. Receitas e despesas previdenciárias. 6A. Projeção atuarial. Demonstrativo 8. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Demonstrativos 9. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 10. Anexo 1. Metodologia e memória de cálculos das metas anuais para as receitas. Total das receitas. Anexo 1A. Metodologia e memória do cálculo das principais fontes de receita. Anexo 2. Metodologia e memória dos cálculos das metas anuais para as despesas. Total das despesas. Anexo 3. Metodologia e memória do cálculo das principais despesas. Anexo 3. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais para o resultado primário. Anexo 4. Metodologia e memória dos cálculos das metas anuais para o resultado nominal. Anexo 5. Metodologia e memória dos cálculos das metas anuais para o montante da dívida. Anexo 6. Demonstrativo da receita corrente líquida. Anexo 7. Demonstrativo da origem e destinação dos recursos. Anexo 9. Relatório sobre projetos de execução e despesas com conservação do patrimônio público. Anexo 10. Demonstrativo das metas físicas e fiscais por ações. E anexo 11. Relatórios das metas e prioridades das despesas por programas. Parágrafo 2º. Na definição das prioridades em que trata o caput deste artigo, estão consideradas as decisões do orçamento participativo, eleitas conforme descrição abaixo. 1. Saúde. 2. Educação e cultura. 3. Agricultura, meio ambiente e pesca. 4. Desenvolvimento econômico e social. E 5. Turismo e infraestrutura. Artigo 3º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2015, a LOA, serão destinados preferencialmente para as prioridades estabelecidas no anexo desta lei, decorrentes do orçamento participativo das discussões junto à população, não se constituindo, todavia, em limite a programação das despesas. Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2015, a LOA, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.
Artigo 5º. O anexo de prioridades e metas conterá no que couber disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 6º. O município aplicará no mínimo 25% de sua receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e infantil nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, bem como atenderá aos dispositivos da Emenda Constitucional nº 29, de 3 de setembro de 2000, nos serviços públicos de saúde, com aplicação de no mínimo 15% das referidas receitas. Capítulo 3. Da estrutura e organização dos orçamentos. O artigo 7º. Para efeito desta lei, entende-se por programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Ação, o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação especial. 3. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultem produto necessário à manutenção da atuação governamental. 4. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob forma de bens e serviços. Unidade orçamentária, menor nível de classificação institucional agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível de classificação institucional. Receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo. Execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. Execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar. Execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos. Subtítulo, o menor nível de categoria de programação sendo utilizado especialmente para especificar a localização física da ação. Concedente, órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários. Convenente, órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta dos governos federal, estaduais, municipais e as entidades privadas com os quais a administração pública municipal pactue a transferência de recursos financeiros, inclusive quando decorrente de descentralização de créditos orçamentários entre órgãos e entidades federais constantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. E 14. Descentralização de créditos orçamentários, a transferência de créditos constantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social no âmbito do mesmo órgão ou entidade ou entre estes. Receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar, seja pela determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e subfunção às quais se vinculam na forma do anexo que integra a Portaria 42, de 14 de abril de 99, do Ministério do Orçamento e Gestão. Parágrafo 3º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentário e na respectiva lei por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais com indicação do produto, da unidade de medida e da meta física. Parágrafo 4º. Os produtos e as unidades de medidas a que se refere o parágrafo 3º deverão ser os mesmos especificados para cada ação constante do Plano Plurianual 2014-2017. Parágrafo 5º. As metas fiscais serão identificadas em nível de subtítulo e agregados segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais. Parágrafo 6º. As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código independentemente da unidade executora. Parágrafo 7º. Cada projeto contará somente de uma esfera orçamentária de um programa. Parágrafo 8º. A função, nível de agregação imediatamente inferior à função deverá evidenciar cada área de atuação governamental, ainda que seja viabilizada com a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.
Artigo 8º. O orçamento para exercício financeiro 2015 abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos municipais e autarquia, e será estruturado em conformidade com a configuração organizacional do Poder Executivo Municipal. Artigo 9º. A lei orçamentária para 2015 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras identificadas com o Código da Destinação dos Recursos, especificando aquelas vinculadas a seus fundos e autarquias aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais, e quanto à sua natureza por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias MOG número 4299, Interministerial número 163/2001, STN 303/2005 e alterações posteriores nas formas dos seguintes anexos. Demonstrativo da receita de despesa segundo as categorias econômicas, demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas, resumo geral na natureza da despesa segundo as categorias econômicas, demonstrativo da despesa por categoria econômica, grupos de natureza de despesa e modalidade de aplicação em cada unidade orçamentária, programa de trabalho de governo, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos, demonstrativo da despesa por órgãos e funções, quadro demonstrativo da despesa, QDD por categoria de programação com identificação da classificação institucional, funcional, programática, categoria econômica, diagnóstico situacional do programa, diretrizes, objetivos, metas físicas, indicação das fontes de financiamento denominado QDD, demonstrativo da evolução da receita por fontes, conforme disposto no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita na forma estabelecida no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, demonstrativos da evolução da despesa no mínimo categoria econômica conforme disposto no artigo 22 da Lei 4.320/64, demonstrativo das receitas e despesas dos orçamentos fiscais da Seguridade Social, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas fiscais e físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrativo dos riscos fiscais considerados para 2015, demonstrativo da origem e aplicação dos recursos derivados da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público, demonstrativo da apuração do resultado primário e nominal previsto para o exercício, demonstrativo da ordem e destinação dos recursos para exercício. O Orçamento Geral do Município, parágrafo 1º, o Orçamento Geral do Município poderá ser apresentado por modalidade de aplicação, evidenciando as fontes de recursos na forma prevista nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 2º. Para efeito desta lei, entende-se por unidade gestora central a Prefeitura Municipal como unidade gestora cada fundo municipal e autarquia com orçamento e contabilidade próprios. Parágrafo 3º. Quadro demonstrativo da despesa QDD, de que trata o item 10 deste artigo, fixará a despesa ao nível de grupo de natureza de despesa modalidade de aplicação, conforme disposto na portaria STN número 163/2000, admitido o remanejamento por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal dentro de cada órgão e secretaria municipal, desde que no mesmo projeto de atividade. Parágrafo 4º. O orçamento dos fundos municipais e autarquias descentralizados por força legal evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo. Parágrafo 5º. Os fundos municipais cujo funcionamento orçamentário e financeiro de menores valores não exigidos sua descentralização, a critério de seus gestores do chefe do Poder Executivo Municipal, poderão integrar ao Orçamento Geral da Prefeitura, apresentado em destaque as respectivas receitas e despesas a eles vinculadas. Artigo 10. A mensagem que encaminhar ao Poder Legislativo o projeto de lei orçamentária anual conterá as informações básicas sobre a forma utilizada para as estimativas das receitas e as fixações das despesas. Artigo 11. A reserva de contingência da unidade gestora central será constituída exclusivamente de recursos da destinação 00, ordinários do orçamento fiscal. Capítulo 4. Das diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município. Artigo 12. O orçamento para o exercício 2015 obedecerá aos princípios da transparência, do controle social e do equilíbrio das contas públicas, abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, seus fundos, fundações e autarquias. 1. O princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. 2. O princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e fiscalização do orçamento através da definição das prioridades de investimento de interesse social, interesse local, mediante o regular exercício da cidadania, do orçamento participativo e dos processos de consulta.
O princípio do equilíbrio das contas públicas implica assegurar que a elaboração, aprovação e a execução da lei orçamentária será orientada no sentido de alcançar equilíbrio entre receitas e despesas capaz de garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal. Artigo 13. Os fundos municipais e autarquias terão suas receitas especificadas no orçamento da receita da unidade gestora centrais e essas, por sua vez, vinculadas a despesas relacionadas a seus objetivos, identificadas em planos de aplicação, representados nas planilhas de despesas referidas no artigo 9(10) desta lei. Parágrafo 1º. Os fundos municipais e autarquias serão gerenciados pelo prefeito municipal, podendo, por manifestação, serem delegados a servidor municipal. Parágrafo 2º. A movimentação orçamentária e financeira das contas dos fundos municipais e autarquias deverá ser demonstrada também em balancetes apartados da unidade gestora central, quando a gestão for delegada pelo prefeito a servidor municipal. Artigo 14. Os estudos para a definição do orçamento da Receita para 2015 deverão observar as alterações da legislação tributária, variação do índice de preços, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da Receita Municipal nos últimos 3 exercícios e qualquer outro fator relevante em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal colocará à disposição os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 15. Se a receita estimada para 2015 comprovadamente não atender ao disposto no artigo anterior, quanto aos seus estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da proposta orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Artigo 16. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação de recursos nas seguintes dotações abaixo. 1. Contrapartida para projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de fontes extraordinárias, como convênios, operações de crédito, alienações de ativos, desde que ainda não comprometidos. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas. Dotação para combustíveis destinadas à frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura. E dotação para material de consumo de outros serviços terceiros das diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação de recursos. Artigo 17. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar 101 de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no anexo 1.12, observados os limites das respectivas dotações e os limites de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 18. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município aqueles constantes do anexo desta lei, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência, do excesso de arrecadação e de superávit financeiro do exercício 2014. Parágrafo 2º. Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara propondo a anulação de recursos alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos. Artigo 19. O orçamento para o exercício 2015 contemplará recursos para reserva de contingência limitados até 10% da receita corrente líquida prevista destinada a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO 42 de 99, artigo 5º, Portaria STN 163/2001, artigo 8º, demonstrativo de riscos fiscais no anexo desta lei. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem ao final de cada mês, poderão excepcionalmente ser utilizados na proporção de 1/12 do saldo, por ato do chefe do Poder Executivo.
municipal para abertura de créditos adicionais, suplementares e dotações que se tornarem suficientes. Artigo 20. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual se contemplados no plano plurianual. Artigo 21. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e cronograma de execução mensal para suas unidades gestoras, considerando nessas eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. Artigo 22. Os projetos e atividades com dotações vinculadas a esses recursos de convênio, operações de crédito e outros só serão executados e utilizados se ocorrer ou estiver garantido seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320 de 64, será realizada em cada destinação de recursos para fim de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, conforme exigência contida no artigo 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. Na lei orçamentária anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. Artigo 23. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2015, constante do anexo dessa lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 24. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo, entidades particulares ou públicas, visando ao desenvolvimento do programa de governo. Artigo 25. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, cultural, assistencial de saúde, assistencial recreativo, esportivo, de cooperação técnica, voltados para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto neste artigo às contribuições estatutárias devidas às entidades associativas municipalistas a que o município for associado. Parágrafo 2º. As entidades beneficiadas com recursos do município deverão prestar contas dos valores recebidos no prazo de 60 dias, contados da data do repasse, ficando impedidas de receberem novos recursos enquanto não atendido o disposto nesse parágrafo. Parágrafo 3º. O Poder Executivo disciplinará a liberação dos recursos financeiros às entidades beneficiadas através de decreto. Parágrafo 4º. As entidades interessadas deverão apresentar o plano de trabalho e demais documentos requeridos pelo decreto que regulamentará referida questão. Parágrafo 5º. Fica vedada a inclusão na lei orçamentária nos créditos adicionais de dotações a título de subvenções sociais e a título de auxílio para entidades privadas cujas condições de financiamento e funcionamento não forem consideradas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, de acordo com a linha F do inciso 1 do artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000. Artigo 26. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto orçamentário e financeiro no exercício não exceda o valor para bens e serviços dos limites para dispensa de licitação fixado nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8.666 de 93, devidamente atualizado. Parágrafo único. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário, financeiro e declaração do ordenador da despesa, de que trata o artigo 16, inciso 1 e 2 da Lei Complementar nº 101 de 2000, fazem parte do processo que abriga os autos da licitação de sua dispensa e inelegibilidade. Artigo 27. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação dos recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operação de crédito. Parágrafo único. As obras em andamento, custos programados para conservação do patrimônio público extraídas do relatório sobre projetos em execução e executar, de que trata o artigo 3º, estão demonstrados no anexo desta lei. Artigo 28. As despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Artigo 29. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2015 a preços correntes. Artigo 30. A execução do orçamento da despesa obedecerá dentro de cada projeto, atividade ou operações fiscais
A dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa modalidade de aplicação com apropriação dos gastos dos respectivos elementos de que trata a portaria STN 163/2001. Parágrafo único. A transposição, remanejamento e a transferência de recursos orçamentários de um grupo de natureza de despesa modalidade de aplicação para outro dentro de cada órgão secretaria municipal poderá ser feita por decreto do prefeito municipal. Artigo 31. Durante a execução orçamentária de 2015, o Executivo Municipal autorizado por lei poderá incluir novos projetos ou atividades no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício constantes dos anexos desta lei e alterações posteriores. Artigo 32. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera crédito suplementar a criação de grupo natureza de despesa em categoria de programação e elevação do crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa modalidade de aplicação, excluído deste último remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Artigo 33. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos de serviços tais como os programas, ações do metro quadrado das construções, do metro quadrado das pavimentações, do aluno ano do ensino fundamental, do aluno ano do transporte escolar, do aluno ano do ensino infantil, do aluno ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. Parágrafo único. Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. Artigo 34. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do plano plurianual, conforme demonstrativo de compatibilização das metas de despesas e contemplados na lei orçamentária para 2015, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis em audiência pública até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. Parágrafo único. Na programação e execução dos investimentos e serviços deverão ser priorizadas as demandas decorrentes do orçamento participativo com o intuito de fortalecimento da democracia cidadã no município de Maruí. Capítulo 5. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 35. A lei orçamentária de 2015 poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito para atendimento a despesas de capital, observado o limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior à assinatura do contrato, na forma estabelecida na Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 36. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. Artigo 37. Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 35 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no artigo 14 desta lei. Artigo 38, ou melhor, capítulo 6 das disposições sobre despesas com pessoal em cargos sociais. Artigo 38. Fica considerado objetivo da administração municipal o desenvolvimento de programas visando a valorizar a imagem pública do servidor municipal, ressaltando a função social do seu trabalho e incentivando permanentemente a contribuir na qualificação e melhoria do serviço público. Serviço público, proporcionar desenvolvimento pessoal e profissional de servidores através da qualificação, melhoria das condições de trabalho dos servidores, especialmente com relação à segurança no trabalho e a justa e adequada remuneração, e atenção à saúde do servidor. Artigo 39. O Executivo Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2015 criar cargos e funções, alterar a estrutura administrativa ou de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, concederem vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observados os limites das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2015 ou em créditos adicionais. Artigo 40. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando das despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Artigo 41. A despesa total com pessoal dos poderes executivo e legislativo não excederá os limites previstos no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são de 6% para o poder legislativo e 54% para o poder executivo, calculados sobre a receita corrente líquida. Parágrafo único. Para assegurar tais limites, o Executivo Municipal, se necessário, adotará medidas pela seguinte ordem: eliminação de vantagens concedidas a servidores, eliminação das despesas com horas extras, exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 42. Considerar-se-á despesa de pessoal os gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, os relativos a mandatos seletivos, cargos, funções ou empregos civis e de membros do poder com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Parágrafo 1º. As despesas de pessoal e encargos dos agentes políticos do quadro efetivo e dos contratados em caráter temporário obedecerão rigorosamente o que estabelece a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal ou outras regulamentações vigentes e que entrarem em vigor. Parágrafo 2º. As despesas referentes a contratos de terceirização de mão de obra que se referirem à substituição de servidores e empregados públicos constantes do quadro de cargos e salários da administração municipal serão contabilizados em outras despesas de pessoal e serão computados para o cálculo de despesa total com pessoal. Artigo 43. Para efeito desta lei, registros contábeis entende-se como terceirização de mão de obra referente substituição de servidores, que trata o artigo 18, parágrafo 1º da lei, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração pública de Imaruí, ou ainda atividades próprias da administração pública municipal, desde que em ambos os casos não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesas, que não os 34, outras despesas pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Artigo 44. Os critérios de fixação dos limites das despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo serão estabelecidos em conformidade com o artigo 18 seguintes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 45. Autorização para o Poder Executivo ceder de servidores efetivos, mediante convênio, a serviços para outros órgãos das esferas governamentais federais, estaduais e municipais, será concedida através de lei específica para cada convênio no decorrer do exercício 2015, relevado o imprescindível caráter e interesse público. Artigo 46. A Procuradoria Jurídica do município encaminhará à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta de lei orçamentária anual de 2015, determinados pelo parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, especificando número e data do ajuizamento da ação originária, tipo do precatório, tipo da causa julgada, data da autuação do precatório, nome do beneficiário, valor do precatório a ser pago, data do trânsito em julgado. Capítulo 7 das disposições sobre alterações da legislação tributária municipal. Artigo 47. A estimativa de receita que constará do projeto de lei anual para o exercício 2015 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração de tributos municipais com vistas à expansão de base de tributação e consequente aumento das receitas próprias. Artigo 48. A estimativa de receita citada no artigo anterior levará em consideração adicionalmente o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para criação e atualização da planta genérica de valores do município, revisão, atualização ou adequação da legislação sobre imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive quanto à progressividade, revisão da legislação sobre o uso do solo com definições e redefinições da zona urbana municipal, revisão da legislação sobre o imposto de qualquer natureza, revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão de bens intervivos e de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, instituição de taxas para a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição, revisão da legislação sobre taxas pelo exercício de poder de polícia, revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público
e a Justiça Fiscal. Artigo 49. O Executivo Municipal autorizado em lei poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimar o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo considerá-los nos cálculos da receita e apresentar estudos de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes, nos termos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 50. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 51. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento pelo mesmo período de despesas em valor equivalente. Capítulo 8. Das disposições gerais e finais. Artigo 52. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para a sanção também no prazo da Lei Orgânica e que não poderá passar do corrente exercício. A Câmara, parágrafo 1º, a Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º, se a lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o final do exercício financeiro de 2014, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês até 1/12 das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo. Artigo 53. O Poder Executivo Municipal poderá conceder incentivos fiscais e materiais às novas empresas que desejem se instalar no município e a já instaladas com proposta de ampliação, visando o desenvolvimento econômico e social, o incremento tributário das receitas do município, bem como a geração de novos empregos e renda à população imaruense nos termos da Lei Municipal nº 1678 de 2013. Artigo 54. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos motivados por insuficiência de tesouraria e de situações provenientes de atos considerados involuntários ao ordenador primário das despesas municipais, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 55. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios, contratos, acordos e ajustes com os governos federal e estadual, através de seus órgãos de administração direta ou indireta e com a iniciativa privada, para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não. Artigo 56. As destinações de recursos poderão ser alteradas por atos do chefe do Poder Executivo. Artigo 57. Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos dos planos plurianual 2014-2017, que se fizerem necessários em função dos valores constantes dos anexos da presente lei. Parágrafo único. Os valores do plano plurianual 2014-2017 para o exercício de 2015 em diante, bem como as metas físicas, passam a vigorar com a redação dos anexos da presente lei no que couber. Artigo 58. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 59. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos durante o exercício 2015. Imaruí, 30 de outubro de 2014, Manuel Viana de Souza, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a consideração desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 56, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Imaruí para o exercício 2015. A LDO tem como fulcro o artigo 165, 2, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil e compreenderá as metas e prioridades da administração pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de locação e execução orçamentária. Para que a administração pública possa efetuar o processo de execução das despesas públicas, deve-se fundamentalmente observar este instrumento de planejamento que precisa estar compatível, sobretudo com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica Municipal, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, além das demais normas legais aplicáveis à matéria. A proposta da LDO para a elaboração do orçamento do ano 2015, que ora apresentamos, está adequada aos termos da legislação supramencionada, com o orçamento participativo e com o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017. Ainda a LDO está integrada a um processo que começa com o plano plurianual e segue com a lei orçamentária anual, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse contexto, a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como um instrumento de gestão das finanças
públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. A presente proposta foi apresentada e discutida junto à população por intermédio de audiência pública, realizada no dia 24 de outubro do corrente ano. Por fim, vale-me da oportunidade, senhor presidente, para reiterar meus cumprimentos, aguardando breve tramitação e consequente aprovação da matéria. Imaruí, 30 de outubro de 2014, Manuel Viana Souza, prefeito municipal. Parecer número 20 ao projeto de lei número 56 de 2014. Projeto de lei número 56, de 24 de outubro de 2014, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Imaruí para o exercício 2015. O presente projeto de lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Imaruí para o exercício 2015. Considerando o envio do presente projeto de lei para esta comissão apenas em 15 de dezembro de 2014 e a consequente falta de tempo hábil para análise mais apurada, a comissão encaminha para deliberação em plenário, sem manifestação acerca de sua aprovação ou rejeição. A comissão, em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2014, após analisado o presente projeto de lei, encaminha para deliberação em plenário, sem manifestação desta comissão. 18 de dezembro de 2014, vereadores e membros da comissão. Parecer número 20 do projeto de lei número 56 em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, coloco o parecer em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam como estão. Está aprovado então por todos os vereadores presentes. Em discussão, projeto de lei número 56. Lembrando que é a primeira discussão. Vereador, primeira discussão em discussão, a primeira discussão e votação do projeto de lei número 56. Bom, senhor presidente, nobres colegas vereadores, esse vereador, como faz parte da comissão, e na comissão foi discutido o projeto, e a comissão não emitiu parecer, nem favorável, nem desfavorável ao projeto que foi encaminhado. Nós entendemos que, por falta de tempo e para não incorrer nos mesmos erros de outrora, nós nos limitamos a simplesmente encaminhar para esta casa. Se nós nos abstivemos na comissão, esse vereador vai manter a mesma posição aqui nesta casa, vai se abster de votar nesse projeto. Então já estou declarando meu voto com relação a esse projeto. Tanto esse da LDO, sem sombra de dúvida, a Lua também segue os mesmos parâmetros, porque a Lua também chegou nesta casa num tempo muito curto para que a gente pudesse avaliar, para a gente poder fazer aí um levantamento. Então, esse vereador vai se abster de votar na LDO, nessa primeira discussão. Ainda em discussão, a primeira discussão e votação do projeto de lei número 56. Boa tarde, nobre colega, público presente. Esse vereador, como presidente da comissão, também entra nesse mesmo parâmetro, pois uma semana para nós analisarmos dois projetos da magnitude que são, nenhum desses vereadores nós os entendemos como contadores. Não tivemos tempo de procurar uma contadora para dar uma olhada, para ver se está tudo certo ou não. Então esse vereador também vai se abster de votar tanto na LDO como mais tarde na Lua também. Para nós não poder, como o vereador Gil já comentou, é um projeto que deve estar nessa casa há 90 dias. A gente ter tempo de analisar, de estudar, 90 dias, outro 60. Então, como chegou só segunda-feira passada, eu também vou me abster de votar neste projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Ainda em discussão. Senhor. Eu só queria confirmar o meu voto e dizer o seguinte, que eu vou acompanhar a comissão. Como membro da comissão, eu vou acompanhar o voto da comissão, vou me abster de votar nesse projeto também.
senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu também sou membro da comissão, embora não estivesse presente na reunião da comissão última, em que foi feita essa deliberação. Eu também acompanharei os colegas, mas eu gostaria que ficasse, que constasse que esse projeto, a data que esse projeto chegou aqui foi no dia 15/12, que foi para a comissão. Na verdade, realmente, em uma reunião, em uma semana, analisar um projeto dessa complexidade realmente é difícil, e como disse o vereador Gilson, em outras oportunidades foram cometidos esses erros, e a gente realmente entende que não tem condições. Eu acompanharei o voto do restante da comissão. Obrigado. Obrigado, vereador. Ainda em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, como eu também faço parte da comissão e a gente já discutiu sobre isso, os colegas já falaram, né? A gente já pecou. O projeto chega dia 15, para a gente ler e aprovar. A gente acha que o tempo não foi hábil, então esse vereador também se abstém de votar. Obrigado, vereador. Ainda em discussão. Boa noite, presidente, público presente. Já que os colegas não vão votar, eu vou me abster de votar também e vou acompanhá-los. Ainda em discussão. Não havendo então mais vereador Pablo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, não faço parte da comissão, não analisei o projeto em questão, porém me preocupa a questão de que a pauta fique trancada, que a gente não consiga concluir os trabalhos de 2014, caso não seja aprovado esse projeto. Por isso, do meu voto favorável, porém confesso que não estudei, não li o projeto, porque não faço parte da comissão, e também por falta de cópias, inclusive, para a gente poder acompanhar. Então, dizer que apesar de votar favorável, a gente não teve conhecimento, por não participar da comissão, não teve conhecimento do projeto. Apenas votando para que a pauta não seja trancada e a gente não consiga concluir os trabalhos de 2014. Obrigado. Obrigado, vereador. Ainda em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu coloco a primeira discussão e votação da LDO em votação, projeto de lei número 56. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam como estão. Primeira discussão e votação da LDO, projeto de lei número 56, está aprovada com os votos favoráveis do vereador Lucenir e vereador Pablo, e com abstenções dos vereadores Vanderlei Antônio do Nascimento, vereador Luiz, vereador Rui José, vereador Gilson, vereadores Vanderlei Cunha e Vanderlei Celest. Não havendo então mais matérias do Executivo, nem do Legislativo. Senhor presidente, só gostaria, esqueci na minha fala de pedir para constar em ata a minha fala, justificando o meu voto a favor. Obrigado. Não havendo então mais matérias do Executivo, eu declaro encerrada a sessão extraordinária. Dentro de instantes a gente vai estar começando 10 minutos, 15 minutos a sessão ordinária. Obrigado.